Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 77. Já de pé? Repetiu Sofia, ao ver a prima lendo os jornais. Maria Benedita teve um sobressalto, mas aquietou-se logo. Dormira mal e acordou cedo. Não estava para aquelas folias até tão tarde, disse ela. Mas a outra replicou logo que era preciso acostumar-se. A vida do Rio de Janeiro não era a mesma da roça. Dormir com as galinhas e acordar com os galos. Depois perguntou-lhe que impressões trouxera do baile. Maria Benedita levantou os ombros com indiferença, mas verbalmente respondeu que boas. As palavras saíam-lhe poucas e moles. Sofia, entretanto, ponderou-lhe que dançara muito, salvo polcas e valsas. E por que não havia de polcar e valsar também? A prima lançou-lhe uns olhos maus. Não gosto. Qual não gosta? É medo. Medo? Falta de costume, explicou Sofia. Não gosto que um homem me aperte o corpo ao seu corpo e ande comigo, assim, à vista dos outros. Tenho vexame. Sofia tornou-se séria. Não se defendeu nem continuou. Falou da roça, perguntou se era certo o que lhe dissera Cristiano, que ela queria ir para casa. Então a prima, que lhe folheava os jornais, à toa, respondeu animadamente que sim, não podia viver sem a mãe. Mas por quê? Você não estava tão contente conosco? Maria Benedita não disse nada. Passeou os olhos em um dos jornais, como se procurasse alguma notícia, trincando o beiço, trêmula, inquieta. Sofia teimou em querer saber a causa daquela mudança repentina. Pegou-lhe nas mãos, achou-as frias. Você precisa casar, disse finalmente. Tenho já um noivo. Era Rubião. O palha queria acabar por aí, casando sócio com a prima. Tudo ficava em casa, dizia ele à mulher. Esta tomou a se guiar o negócio. Acudia-lhe agora a promessa. Tinha um noivo pronto. Quem? Perguntou Maria Benedita. Uma pessoa. Creloeis Pósteros? Sofia não pôde soltar o nome de Rubião. Já uma vez dissera ao marido havê-lo proposto, e era mentira. Agora, indo a propô-lo deveras, o nome não lhe saiu da boca. Ciúmes? Seria singular que esta mulher, que não tinha amor àquele homem, não quisesse dá-lo de noivo à prima. Mas a natureza é capaz de tudo. Amigo e senhor. Inventou o ciúme de Otelo e do cavaleiro Desgrieux. Podia inventar este outro de uma pessoa que não quer ceder o que não quer possuir. Mas quem? Repetiu Maria Benedita. Direi depois. Deixe-me arranjar as coisas, respondeu Sofia e mudou de conversa. Maria Benedita trocou de rosto. A boca encheu-se-lhe de riso, um riso de alegria e de esperança. Os olhos agradeceram a promessa e disseram palavras que ninguém podia ouvir, nem entender. Palavras obscuras. Gosta de valsar, é o que é. Gosta de valsar quem? Provavelmente a outra. Tinha valsado tanto na véspera com o mesmo Carlos Maria, que bem se poderia achar na dança um pretexto. Maria Benedita concluía agora que era o próprio e único motivo. Conversaram muito nos intervalos, é certo, mas, naturalmente, era dela que falavam, uma vez que a prima tinha a peito casá-la e só lhe pedia que deixasse arranjar as coisas. Talvez ele a achasse feia ou sem graça, uma vez, porém, que a prima queria arranjar as coisas. Tudo isso diziam os olhos gaios da menina. Capítulo 78. Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo, e chegou a ir à Rua dos Inválidos, no dia seguinte 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias.
O Major Siqueira arrancou-o à solidão. Ia participar-lhe que se mudara para a rua 2 de dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo, de todas as minúcias, ouros e bambinelas. Sobre este assunto discorreu longamente, relembrando alguns móveis antigos. Parou de repente, para dizer que o achava aborrecido. Era natural, faltava-lhe ali um complemento. O senhor é feliz, mas falta-lhe aqui uma coisa. Falta-lhe mulher. O senhor precisa casar. Case-se e diga que eu o engano. Rubião lembrou-se de Santa Teresa, daquela famosa noite da conversação com Sofia, e sentiu correr-lhe um frio pelas costas. Mas a voz do major não tinha nenhum sarcasmo. Tampouco era animada de interesse. A filha estava ainda qual a deixamos no capítulo 43, com a diferença que os 40 anos vieram. Quarentona, solteirona. Gemeu-os consigo logo de manhã, no dia em que os completou. Não pôs fita nem rosa no cabelo. Nenhuma festa. Tão somente um discurso do pai, ao almoço, lembrando-lhe a vida de criança, anedotas da mãe e da avó. Um dominó de baile de máscaras, um batizado de 1848. A solitária de um coronel Clodomiro, várias coisas assim de mistura, para entreter as horas. Dona Tonica mal podia ouvi-lo, metida em si mesma e arroendo o pão da solitude moral, ao passo que se arrependia dos últimos esforços empregados na busca de um marido. 40 anos, era tempo de parar. Nada disso lembrava agora ao major. Era sincero. Achou que a casa de Rubião não tinha alma, e repetiu ao despedir-se: case-se e diga que eu o engano. Capítulo 79. E por que não? Perguntou uma voz depois que o major saiu. Rubião, apavorado, olhou em volta de si. Viu apenas o cachorro, parado, olhando para ele. Era tão absurdo crer que a pergunta viria do próprio Quincas Borba, ou antes do outro Quincas Borba, cujo espírito estivesse no corpo deste, que o nosso amigo sorriu com desdém, mas, ao mesmo tempo, executando o gesto do capítulo 49, estendeu a mão e coçou amorosamente as orelhas e a nuca do cachorro, ato próprio a dar satisfação ao possível espírito do finado. Era assim que o nosso amigo se desdobrava, sem público, diante de si mesmo. Capítulo 80. Mas a voz repetiu: e por que não? Sim, porque não havia de casar. Continuou ele raciocinando. Mataria a paixão que o ia comendo aos poucos, sem esperança nem consolação. Demais era a porta de um mistério. Casar, sim. Casar logo e bem. Estava ao portão quando esta ideia começou a abotoar. Foi dali para dentro, subindo os degraus de pedra, abrindo a porta, sem consciência de nada. Ao fechar a porta é que um pulo do Quincas Borba, que o viera acompanhando, fê-lo dar por si. Onde ficara o major? Quis descer para vê-lo, mas advertiu a tempo que acabava de o acompanhar até a rua. As pernas tinham feito tudo. Elas é que o levaram por si mesmas, direitas, lúcidas, sem tropeço, para que ficasse a cabeça tão somente a tarefa de pensar. Boas pernas, pernas amigas, muletas naturais do espírito. Santas pernas, elas o levaram ainda ao canapé, estenderam-se com ele, devagarinho, enquanto o espírito trabalhava a ideia do casamento. Era um modo de fugir a Sofia. Podia ser ainda mais. Sim, podia ser também um modo de restituir à vida a unidade que perdera, com a troca do meio e da fortuna. Mas esta consideração não era propriamente filha do espírito, nem das pernas, mas de outra causa, que ele não distinguia bem nem mal, como a aranha. Que sabe a aranha a respeito de Mozart? Nada. Entretanto, ouve com prazer uma sonata do mestre.
O gato, que nunca leu Kant, é talvez um animal metafísico. Em verdade, o casamento podia ser o laço da unidade perdida. Rubião sentia-se disperso. Os próprios amigos de trânsito, que ele amava tanto, que o cortejavam tanto, davam-lhe à vida um aspecto de viagem, em que a língua mudasse com as cidades, ora espanhol, ora turco. Sofia contribuía para esse estado. Era tão diversa de si mesmo, ora isto, ora aquilo, que os dias iam passando sem acordo fixo, nem desengano perpétuo. Rubião não tinha que fazer. Para matar os dias longos e vários, ia às sessões do júri, à Câmara dos Deputados, à passagem dos batalhões, dava grandes passeios, fazia visitas desnecessárias à noite ou ia aos teatros sem prazer. A casa era ainda um bom repouso ao espírito, com o seu luxo rutilante e os sonhos que vagavam no ar. Ultimamente, ocupava-se muito em ler. Lia romances, mas só os históricos de Dumas pai, ou os contemporâneos de Feuillet, estes com dificuldade, por não conhecer bem a língua original. Dos primeiros sobravam traduções. Arriscava-se a algum mais. Se lhe achava o principal dos outros, uma sociedade fidalga e régia. Aquelas cenas da corte de França, inventadas pelo maravilhoso Dumas, e os seus nobres espadachins e aventureiros, as condessas e os duques de Feuillet, metidos em estufas ricas, todos eles com palavras muito compostas, polidas, altivas ou graciosas, faziam-lhe passar o tempo às carreiras. Quase sempre acabava com o livro caído e os olhos no ar, pensando. Talvez algum velho marquês defunto lhe repetisse anedotas de outras eras. Capítulo 81. Antes de cuidar da noiva, cuidou do casamento. Naquele dia e nos outros, compôs de cabeça as pompas matrimoniais, os coches. Se ainda os houvesse antigos e ricos, quais eles via gravados nos livros de usos passados. Oh, grandes e soberbos coches! Como ele gostava de ir esperar o imperador nos dias de grande gala, à porta do paço da cidade, para ver chegar o préstito imperial, especialmente o coche de Sua Majestade. Vastas proporções, fortes molas, finas e velhas pinturas, 4 ou 5 parelhas guiadas por um cocheiro, grave e digno. Outros vinham, menores em grandeza, mas ainda assim tão grandes que enchiam os olhos. Um desses outros, ou ainda algum menor, podia servir-lhe às bodas, se toda a sociedade não estivesse já nivelada pelo vulgar coupé. Mas, enfim, iria de coupé. Imaginava-o forrado magnificamente de quê? De uma fazenda que não fosse comum, que ele mesmo não distinguia por ora, mas que daria ao veículo o ar que não tinha. Parelha rara, cocheiro fardado de ouro. Oh, mas um ouro nunca visto! Convidados de primeira ordem, generais, diplomatas, senadores, 1 ou 2 ministros, muitas sumidades do comércio. E as damas, as grandes damas? Rubião nomeava-as de cabeça. Via-as entrar, ele no alto da escada de um palácio, com o olhar perdido por aquele tapete abaixo. Elas atravessando o saguão, subindo os degraus com os seus sapatinhos de cetim, breves e leves, a princípio, poucas. Depois, mais, e ainda mais. Carruagens após carruagens. Lá vinham os condes de tal, um varão guapo e uma singular dama. Caro amigo, aqui estamos. Dir-lhe-ia o conde, no alto, e mais tarde a condessa. Senhor Rubião, a festa é esplêndida. De repente, o internúncio. Sim, esquecera-se que o internúncio devia casá-los. Lá estaria ele, com as suas meias roxas de monsenhor, e os grandes olhos napolitanos,
em conversação com o ministro da Rússia. Os lustres de cristal e ouro alumiando os mais belos colos da cidade. Casacas direitas, outras curvas ouvindo os leques que se abriam e fechavam. Dragonas e diademas, a orquestra dando sinal para uma valsa. Então os braços negros em ângulo iam buscar os braços nus, enluvados até o cotovelo, e os pares saíam girando pela sala. 5, 7, 10, 12, 20 pares. Ceia esplêndida, cristais da Boemia, louça da Hungria, vasos de Sèvres, criadagem lesta e fardada, com as iniciais do Rubião na gola.